Porém, eu chamo a atenção de vocês aqui para uma coisa. Dentro do ambiente hospitalar, os profissionais da saúde costumam chamar o seu público, de maneira geral, de paciente. Então, o massoterapeuta que trabalha no hospital, é normal e natural ele chamar as pessoas que ele atende de paciente. Mas se ele chamar de cliente, não está errado, certo? Porque ali ele não vai criar uma sequência de movimentos, uma sequência de técnicas onde o cliente não pode questionar, onde a pessoa não pode questionar, certo? E usuário, o que significa? Usuário já é um termo mais abrangente, que indica, assim, capaz de envolver tanto o cliente, como o acompanhante do cliente, o familiar do cliente, o trabalhador da instituição, o gerente da instituição. Então, o usuário já é considerado todas as pessoas que estão envolvidas na área da saúde, direto ou indiretamente. Aí outra pergunta que surge muito. Qual é o termo certo, professor? É massagista ou é massoterapeuta? Aí aqui vale chamar a atenção para uma coisa. A profissão, o reconhecimento legal do massagista, ele é anterior ao de diversas profissões. Ele é anterior ao da fisioterapia, da psicologia, da educação física e da enfermagem. Porém, a lei que regulamenta a profissão de massagista, gente, ela está desatualizada, certo? Ela é de 1961. Eu já falei até isso para vocês. Só que existe um projeto de lei de 2016 que está tramitando no Senado, que ele tem como objetivo atualizar essa lei de 61. Ele vai mudar o nome do profissional, ele vai mudar a formação, ele exige lá que a formação seja técnica, e ele dá outras informações, certo? Aí vocês me perguntam, mas e aí, professor, qual é o termo certo? Gente, já existia um projeto de lei em 97, 1997 existia um projeto de lei para mudar o termo de massagista para massoterapeuta. Porém, infelizmente, esse projeto de lei ele foi engavetado em 1999. Ele não foi aprovado. Então, a lei que cria a nossa profissão, gente, que cria o profissional que trabalha com massagem, é a lei de 61. E nela a gente é trazido como massagista. Então, legalmente falando, quando em termos de lei, em se tratando de lei, chamar alguém de massagista não está errado. Porém, vale chamar a atenção para uma coisa. Socialmente e profissionalmente, o termo massagista não circula bem. As pessoas usam o termo massoterapeuta. Mas, como eu disse, legalmente falando, não está errado chamar alguém de massagista, legalmente. Porque não existe uma lei ainda que tenha mudado o nome desse título profissional. Já existia um projeto, que é esse que eu estou mostrando para vocês, só que ele foi engavetado. E existe um projeto de 2016 que lá ele tem como objetivo mudar o termo, o nome, né, o título desse profissional. Vamos para frente. Aí outra pergunta que muita gente se faz, qual é o brasão que eu devo usar? É esse aqui da esquerda ou é esse da direita? Aí tem um textinho dizendo assim, embora não exista ainda uma lei definindo qual o brasão oficial da profissão, a primeira imagem costuma ser mais usada do que a segunda. Essa primeira imagem aqui, gente, ela é mais usada do que essa, mas tem algumas pessoas que utilizam essa imagem aqui da direita, certo? Em se tratando de elementos da saúde, né, em simbologia, essa imagem da esquerda, ela atende melhor do que essa imagem da direita, certo? Aí, para isso, no final do nosso encontro aqui, eu tenho um trabalho para passar para vocês, para explicar, para vocês pesquisarem um pouquinho sobre os significados desses dois brasões. Mais uma vez, reiterando, não existe uma lei que diga que esse brasão aqui é o oficial, certo? Mas ele é o mais utilizado, ok? Vamos para frente. E quem é que pode exercer a profissão de massoterapia? Atualmente, para trabalhar no mercado de massoterapia, a formação mais ideal, gente, é de nível técnico. Por quê? Porque as disciplinas se organizam de uma forma que elas lhe dão melhor condições para que você possa atender uma pessoa. Porque você vai estudar anatomia, por exemplo, em 80 horas, né, que é uma carga horária de um curso superior, fisiologia, patologia e outras, certo? Salvo, a gente tem aqui também que chamar atenção para as pessoas que têm direito adquirido. Porém, vale chamar a atenção, gente, que em alguns concursos públicos,
Alguns órgãos exigem desde o nível técnico até a formação livre. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Não. Eu tô ouvindo vozes. Aí, gente, eu coloquei uma observação aqui para vocês, ó. Na ausência de instituições de ensino que ofertem um curso técnico público ou privado, a formação livre é uma opção. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é um motivo de discussão no Brasil. Gente, a formação técnica em massoterapia ainda não é obrigatória. Não é. É por isso que o Instituto Mix de Profissões oferta o curso de vocês. Porque se a formação técnica fosse obrigatória, a gente não ofertaria esse curso, certo? Esse projeto de lei que existe... Tá falhando a minha voz, Orleane? Consegue me ouvir bem agora? Estão me ouvindo bem? Dá só um ok no chat, tá, Orleane? Ótimo. Ótimo. Sim, voltando para o que eu estava dizendo. Existe essa discussão muito grande, gente, de que a profissão ótimo, de que para você trabalhar com massoterapia, você precisa ser técnico. E assim, eu não posso faltar com a verdade. Não existe um documento, uma lei que diga assim, ó, para trabalhar com massagem tem que ser técnico. Porque a lei que cria a nossa profissão, de 61, ela não deixa claro qual é a carga horária que o massoterapeuta tem que ter. Gente, ela é uma lei tão rasa, né? Ela não é estendida, que ela ainda ela traz coisas que atualmente hoje não se empregam. Por exemplo, a multa lá para quem diz rei está em cruzeiro e não é uma moeda mais corrente. Então, ela precisa passar por atualização. Aí aqui, gente, ó, sobre essa parte que eu digo que alguns concursos públicos exigem desde o nível técnico até a formação livre, eu posso até colocar para vocês darem uma olhada. Eu estava olhando que no site PCI Concurso, eles sempre reúnem concursos para massoterapeuta no Brasil. E eu vi, gente, que está tendo uma seleção no Rio de Janeiro. Na seleção do Rio de Janeiro, eles pedem a formação técnica, certo? Eles pedem que você seja técnico para fazer a seleção. A instituição que tenha aberto esse edital, ela tem esse direito? Tem, certo? Você não tem como entrar na justiça, eu acredito que você não tem como entrar na justiça para contestar isso. É um direito dela, certo? Já em Santa Catarina, está tendo uma outra seleção para massoterapeuta, mas lá não exige o nível técnico. Lá exige que você tenha um curso de massagem. A Prefeitura de Fortaleza, inclusive, neste ano, vai lançar, eu acredito, né, depois que passar essa onda do coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza, de 2 em 2 anos, lança seleção para massoterapeuta. Na seleção que ocorre aqui, não é cobrado o nível técnico. Lá é cobrado que você tenha um curso de 100 horas. A Prefeitura pode fazer isso? Pode. Não existe uma lei proibindo isso. A lei que vai poder proibir isso é essa que está tramitando em Brasília, né, de 2016, que é o PLS 13 de 2016. Lá, para você ser massoterapeuta, você vai ter que fazer nível técnico, certo? Vamos para frente. Ó, a profissão no Brasil. Em 1961 foi reconhecida a profissão de massagista por Tancredo Neves. A profissão existe na prática desde 1890. Existem relatos, né, documentos, que mostram a presença de massoterapeutas no Brasil já desde 1890. Existem lei para massagista desde 1942. A profissão foi criada com o decreto em 45 e ela foi confirmada com a lei em 61. A lei é essa aí, gente, a lei que cria o profissional de massagem, ó. Aí você percebe que ela é bem curta. Se você pegar, por exemplo, uma lei da enfermagem, ela vai ser enorme. Ela vai trazer muita coisa. Aqui, a da massagem, ó, essa aqui. Para você ver como ela é pequena. Então, ela precisa ser atualizada. Aí, ainda se tratando de lei, ó. As leis sobre a massagem, elas se dão em 3 níveis. Existe essa lei que eu mostrei anteriormente, ó, que é uma lei federal, né? A lei 3968 de 61. Isso é a nível federal. A nível estadual, ó, cada estado possui o seu próprio código sanitário, que está sujeito a essa lei aqui, de 61. Só que o estado pode complementar as instruções para o exercício profissional. Por exemplo, em Santa Catarina, eu acho que é em Santa Catarina, eles determinam a luminosidade da sala, a ventilação.
Até a cor das paredes lá, em alguns locais, eles determinam, certo? Então, isso é uma autonomia do Estado, certo? E a nível municipal, como é que se dá? Quando a saúde foi municipalizada, o município igualmente poderá ter o seu Código de Vigilância Sanitária, que apesar de estar subordinado à lei federal e estadual, pode complementar as instruções para o exercício profissional. Eu não sei se vocês viram, mas o presidente sancionou uma lei, eu acho que foi uma lei sancionada, não entendo bem dessa área jurídica, tá? Em que os exercícios de baixo risco, eles estão livres de terem alvará de funcionamento. E é onde a massagem se enquadra, porque o risco à vida é praticamente zero, né, no ambiente de massagem. Porque se uma pessoa está incomodada, desconfortável com alguma coisa durante a massagem, ela pode dizer e você automaticamente já interromper. Aqui, gente, é a página da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Alguns profissionais que dizem que a formação técnica é obrigatória utilizam a CBO, certo? Como argumento. Porém, lá embaixo, vocês percebem que eu coloquei uma nota, ó. Essa CBO, ela foi criada em 2002. Ela é um documento, gente, é um documento virtual que ela faz o quê? Ela dá o nome das profissões, ela classifica as profissões e ela não regulamenta. Inclusive, na própria CBO vem essa nota. Ela diz que ela não regulamenta as profissões. Quem faz isso são os órgãos de classe, junto com o Senado, em outra instância. Isso aqui é só para dar o nome, ó, o código e as possíveis funções, né, atribuições de um profissional. Aí você percebe que na CBO nós estamos aqui, ó, sob o código 32.21.20, com o nome massoterapeuta, certo? Vamos para frente. Gente, em tese, teoricamente falando, só deveria utilizar o título de massoterapeuta, certo? Quem tivesse a formação técnica. Porém, como eu disse para vocês, ela ainda não é obrigatória em território nacional. Por que eu digo isso para vocês? Esse número que eu mostrei para vocês aqui, ó, 32.21.20, cada número desse representa uma coisa. Vamos ver o que é, ó. O 3, técnicos de nível médio. 32, técnicos de nível médio das ciências biológicas, bioquímicas, da saúde e afins. 322, técnicos da saúde humana, da ciência da saúde humana. 32.21, tecnólogos e técnicos em terapias complementares estéticas. É aqui que a gente entra, ó, terapia complementar. 32.21.20 é o próprio massoterapeuta. E aqui, gente, nesse nosso último slide, eu estou mostrando para vocês os dois maiores modelos que existem atualmente na saúde, que é o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial, certo? O modelo biomédico, ele é o mais preponderante nos sistemas de saúde. Ele se baseia em quê? Ele está principalmente baseado em cirurgia, em medicalização, né, que é o uso de fármacos, ou encaminhamento para outro profissional da saúde, que pode ser um outro médico ou um paramédico. Por exemplo, os ortopedistas, eles encaminham para um fisioterapeuta, um psiquiatra pode, de repente, encaminhar para um psicólogo, um nutrólogo pode, de repente, encaminhar para um nutricionista, um otorrinolaringologista pode encaminhar para um fonoaudiólogo, e assim sucessivamente, certo? No modelo biomédico, gente, de maneira geral, eles veem a doença como resultado exclusivamente biológico, certo? Que é o que pode ter acontecido aí com o namorado da Girlene, né? O profissional ter olhado para o exame de imagem e ter dito, não tem nenhum dano aqui não, vá para casa, então tome tal remédio. Ele desconsidera aí o aspecto humano da pessoa, né? Do cliente. Aí esse aspecto humano já entra no modelo biopsicossocial, certo? O modelo biopsicossocial, gente, ele amplia o modelo biomédico. Ele inclui o quê? O aspecto psicológico e social do indivíduo. Afinal de contas, quando eu estou tratando uma pessoa, gente, eu não atendo só... Por exemplo, quando eu vou atender o Lindenberg não deixa os pensamentos, os sentimentos, o que ele é como cidadão, ele não deixa em casa. Ali está o Lindenberg completo, integral. Uma pessoa que pode não ter dormido bem à noite, que pode ter brigado com o chefe, que pode ter brigado com a família, certo? Então, assim, na hora quando eu atendo uma pessoa, eu estou atendendo essa pessoa que é completa. Então, nesse gráfico aqui embaixo, eu mostro para vocês, ó,
O modelo biomédico, ó, que se baseia principalmente com o aspecto biológico. E o modelo biopsicossocial, que é muito mais abrangente, ó. Ele abrange, ele amplia o modelo biomédico. Gente, tem alguém com o microfone ligado e respirando no microfone. Então, assim, como vocês podem perceber aqui na imagem, ó, do modelo psicológico para o biológico tem uma seta indo e voltando. Tanto o biológico pode afetar o psicológico, como o psicológico afetar o biológico. Eles estão todos integrados, certo? O social e o psicológico aqui, ó. Gente, tem alguém com o microfone ligado e respirando no microfone. Desligue os microfones de vocês, por favor. Então, aqui, como eu estava mostrando para vocês, ó, o social, ele tanto afeta como ele pode ser afetado. A seta, gente, está indo e voltando, ó. O social tanto afeta como pode ser afetado pelo biológico. E vice-versa. Tá bem? E aqui nós encerramos a aula sobre a introdução à massagem. Temos perguntas? E, Tibério, o massoterapeuta pela prefeitura, ele trabalha onde? Muito boa pergunta, Renata. Ó, na última seleção que houve, de 2016, 2018, né? A última seleção que houve. Os massoterapeutas que passavam na seleção, eles estavam trabalhando no Hospital da Mulher. Só que eles podem ser alocados para qualquer local, certo? Mas, de maneira geral, eles estavam sendo alocados para o Hospital da Mulher, que é perto aqui de casa. Mas eles podem ser direcionados para os CRAs e para outras unidades de saúde. Viu? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Tibério. Oi. Orleane? Isso. Oi, Orleane, pode perguntar. Você falou na massagem, né, no tratamento com a anemia, contra a anemia. Isso. Aí eu vi aqui que como a massagem funciona, né? Sim. E pelo que eu entendi, a massagem, aliás, o cérebro recebe, né, os impulsos, né? Sim, sim. E aí vem, com isso, vem a dilatação dos vasos. Isso. Dos vasos sanguíneos, né? Isso. Aí eu queria saber, em uma pessoa anêmica, o que pode causar? Muito boa a sua pergunta, Orleane. Muito, muito boa mesmo. Ó, como vocês devem ter notado, no momento que eu falei sobre a anemia, foi no segundo slide, que é onde tinha aquele desenho de uma seta. E esse assunto sobre a anemia foram duas médicas que decidiram estudar o uso de bolsas de gelo e de massagem para quem tinha anemia. As pessoas tinham melhora, gente, dentro do aspecto de relaxamento e alívio de dor. E não necessariamente porque eu fazia a circulação sanguínea aumentar e irrigava mais. Então, o efeito da massagem é porque elas estavam observando dentro de outro espectro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico para vocês. A liberação miofascial, né, que já foi tema aí de diálogos entre a gente na sala. A pessoa aprende na liberação miofascial de que ela tem que manter uma certa pressão, um certo direcionamento para liberar a fáscia. A pessoa tem um relaxamento, tem um alívio de dor, consegue se mover melhor, o terapeuta acha o quê? Vixe, então é porque a liberação miofascial funciona. Eu não estou dizendo que o que ele fez não funciona. Funciona, mas talvez o mecanismo de funcionamento seja outro. Então, no caso da anemia, Orleane, isso foi uma hipótese levantada lá na história, quando a gente viu naquela seta. Mas hoje, com a ciência atual, isso não é sustentado cientificamente. De que forma a massagem pode contribuir? Com aquelas duas coisas que eu coloquei, gerando o relaxamento e o alívio de dor. Por que eu coloco relaxamento e alívio de dor, gente? Pode chegar para vocês uma pessoa que ela não está sentindo dor. Ela chegou lá e disse assim, não, eu quero só relaxar. Eu quero só sentir meu corpo sendo tocado. Aquela pessoa quer só relaxar, certo? Ela não quer necessariamente ter a sua dor aliviada. Como pode acontecer o contrário? Chegar para você um cliente que ele diz assim, ô mulher, eu tô com tanta dor nas costas e tudo mais, e ela quer ter um alívio da sua dor. Isso não quer dizer que você fazendo massagem, necessariamente a pessoa vai ter a dor dela aliviada, porque como eu disse nos slides, e vocês bem acompanharam, depende de como o corpo responde para isso, certo? Se fosse tão mecanicista, bastava a pessoa deitar, eu massagear e pronto, passava, e não é. Ela precisa se sentir bem comigo, com o ambiente, gostar da música, do cheiro, estar confortável. Ok, Orleane, respondido?
No caso, eu pensei numa coisa mais dramática. Pode perguntar. É porque, assim, a gente sabe que uma pessoa anêmica, ela tende a... o sangue é mais fluido, né? Sim, sim. E aí eu pensei assim, bom, no caso aqui, se os vasos vão se dilatar, será que pode haver uma hemorragia, alguma coisa assim? Não, não. Não chega a tanto não, né? Não, não. Muito boa a sua pergunta, porque é assim, ó. Inclusive, eu vou passar um trabalho para vocês sobre isso. Quando eu faço, quando eu faço massagem que os vasos vasodilatam, na verdade é uma resposta da massagem. O corpo, ele, como eu disse, o cérebro detecta o estímulo e ele tende a ativar o sistema nervoso parasimpático. Quando o sistema nervoso parasimpático está ativado, os vasos tendem a dilatar e o sangue vai fluir melhor. Então, é uma resposta da massagem. Só que isso é controlado de forma autônoma pelos sistemas do nosso corpo. Eu não tenho controle sobre ele. Então, como eu disse, essa hipótese de que a massagem afetaria em quem é anêmico foi dito lá quando a gente viu na história. Hoje, atualmente, isso não se sustenta. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Vocês já devem ter visto aí circulando na internet algumas imagens que mostram que a massagem diminui o cortisol. E é um mito muito grande estabelecido na massagem isso. Primeiro, a gente precisa entender o que é o cortisol, qual a influência dele no corpo, como é que a massagem vai afetar mecanicamente esse hormônio e como é que ele tem uma relação direta com o estresse. Então, hoje em dia, a gente sabe que a massagem ela não afeta e não diminui o cortisol como as pessoas diziam há um tempo, certo? Isso tudo é mito. Inclusive, eu vou passar um trabalho para vocês sobre isso, certo? Tem mais alguma Não, pergunta, Oriane? esclareceu. Deu para entender bem? Deu. Certeza? Sim, Ótimo. Pois eu vou mostrar aqui para vocês, gente, ó. Tá aparecendo aí para vocês na tela? Sim. sim. Perfeito, eu vou ampliar ainda mais. Ó, isso aí que está aparecendo na tela para vocês, gente, é um trabalho que eu quero que vocês façam daqui até o próximo sábado, para me entregar na sexta-feira. São 5 questões só. E o professor de vocês é tão bom que ele já colocou, ó, as referências onde vocês podem ler, podem encontrar as respostas para essas perguntas. A primeira pergunta diz assim, ó, qual é a diferença entre o modelo operador e o modelo interator na terapia manual? Esse modelo operador-interator, basta vocês lembrarem de quando eu falei. Deixa eu ver quem aqui está mandando mensagem. Pronto, Nilden. Aí quem já fez vai ter que ler de novo, porque com base na aula que a gente teve, essas respostas vão mudar, certo? Porque vocês precisavam assistir a minha aula. Esse exercício que eu mandei para vocês é para vocês responderem com base na aula de hoje, certo? Então, vocês vão precisar ler esse material de novo, vão pegar a aula, pensar melhor na hora das respostas. Vocês não podem copiar e colar. Vocês têm que pensar e responder direitinho. Outra coisa, uma resposta sua não pode contradizer o que você disse em outra, certo? Então, quem fez vai precisar dar uma lida de novo para refazer, beleza? Aí, voltando para o que eu estava explicando aqui para vocês, gente, ó, esse modelo operador e interator, na hora quando eu expliquei a definição que eu dei para a massagem, que é um processo de interação, é mais ou menos por aí que vocês vão encontrar a resposta para essa pergunta. Só que para ajudar vocês, eu coloquei 2 links, ó. Vocês vão clicar, aí a ideia que eu dou para vocês, gente, a orientação. Leiam com calma, releiam, leiam de novo, façam anotações. Eu não quero que vocês copiem e colem. Isso aqui, gente, não é só um trabalho para entregar. Pronto, eu fiz meu trabalho e entreguei pro professor. Não. O objetivo aqui é que vocês leiam, que vocês entendam, que vocês se apropriem desses conceitos para vocês saberem o que vocês estão fazendo, para vocês terem argumentos na hora de falar. A segunda questão aqui, ó, ela pede para diferenciar o que é a massagem vista ou terapia manual vista como produto e como processo. Tá aí o link. E assim as outras questões do mesmo jeito. Ó, na terceira questão fala sobre o modelo biomédico e o biopsicossocial. Aí vocês vão explicar para mim aqui com as palavras de vocês. Eu não quero que vocês tirem do texto, porque no texto eu já tenho ele. Eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês qual é a diferença deles e qual é o modelo que é mais apropriado para a gente, certo? Na quarta questão, como é que a massagem funciona? Eu expliquei para vocês nos slides, mas aqui tem um link que vocês vão ler, reler, ler de novo, fazer a anotação, responder a questão. E por último, vocês vão me explicar qual é o termo mais apropriado, massagista ou massoterapeuta. Eu não quero só que você coloque assim, ó. Ah, legalmente falando é isso, social... Não, eu quero que você leia e que você
escreva um textinho bonitinho explicando. Imagine que é você falando para o seu cliente. Se você não tem capacidade de explicar para o seu cliente o que é isso, como é que você se estabelece como profissional? Certo? São essas 5 questões apenas e, como eu disse, eu fiz a bondade, tá? De colocar aí os links para vocês lerem e, a partir deles, escreverem a resposta de vocês. Beleza? Alguma pergunta, gente? Envia por e-mail essas questões? Isso mesmo. Aí, gente, quem teve dificuldade de me enviar por e-mail, eu gravei um vídeo para vocês, eu não sei se todos viram, mostrando como é que vocês podem escrever um texto para mim, né? Que eu acredito que no celular de vocês tem a opção do bloco de notas, tem um Word que vocês podem baixar. Vocês podem escrever um texto e me mandar em PDF, certo? Vocês podem mandar como imagem. Vocês podem mandar como texto mesmo lá. No caso agora, para escrever como um texto, isso fica complicado porque vai ficar muito grande. Então, a opção que eu dou para vocês é baixem um Word no celular de vocês, ou então escrevam no bloco de notas. Na hora de mandar para mim por e-mail, quando você for mandar, ele vai dar a opção para converter em PDF. E qualquer coisa eu posso orientando vocês como é que faz isso, eu posso gravar um outro vídeo, para vocês não ficarem desamparados. Tá bem? Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não. Só isso mesmo. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Vocês estão tão calados. Hein, pessoal? Tinha uma coisa que eu queria perguntar, ó. Pergunte. As definições lá de usuário, cliente e paciente. Vai depender muito do ambiente que você está atuando, não é? Isso, por exemplo, ó. Muito bem, Gabriel, muito bem. Ó, imagina que tu tá no hospital. Aí, assim, isso aqui, gente, a gente está no ambiente de aprendizado. Isso aqui é para vocês entenderem que existe uma diversidade, existem conceitos. Aí vamos dizer que o médico chegue para você e diga assim, olha, Gabriel, vamos dizer que você fez a seleção da Prefeitura de Fortaleza, entrou, está no Hospital da Mulher. Aí uma ginecologista chega para você, olha, tem essa pessoa aqui, tem essa paciente aqui para você atender. Você não vai se virar para médico e dizer assim, não, é cliente, não é paciente. Não, você pega, você lê, se ela tiver lhe dado prontuário, alguma coisa que precise saber, e você vai atendê-la. Certo? Agora, quando você quiser se referir a ela, você pode se referir como cliente, não tem problema. Agora, você não vai, de repente, bater boca com outro profissional da saúde para explicar, não, é cliente, não é paciente, não. Certo? Agora, sim, isso até na área da saúde tem sido reconceituado entre os profissionais, né, da área da saúde médica e paramédica, para entenderem que ali a gente está tratando uma pessoa, ele é um cliente, ele está comprando um serviço. Certo? Então, vai depender muito, Gabriel, do ambiente onde você está. Viu? Tá bom. Entendi. Por exemplo, ó, vamos dizer que você vai trabalhar no clube desportivo. Pode ser que não seja nem cliente, nem paciente, seja só atleta. Olha, você vai atender aqui, tá um atleta. Rapaz, eu vou atender ali um atleta. Não é porque eu atendo um atleta. Então, você vai perceber que isso vai variar muito de ambiente para ambiente. Aqueles conceitos ali é para a gente chamar atenção para a gente, que a gente tem que ter cuidado na hora de usar, né, o termo. E ver também como é que a pessoa prefere ser tratada. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Podem me perguntar, por favor, não fiquem com dúvidas. Vamos lá? Mais alguém para perguntar? Lindenberg, a Thaís, a Renata, tem alguma pergunta? Nildênia, tem alguma pergunta? Oi. O senhor falou a questão do símbolo lá, né, da massoterapia. Eu não sei se está nessas questões aí. O senhor disse que essa atividade em relação a esse símbolo aí. Deixa eu ver. Da massoterapia. Não tem questão sobre isso, não. Mas eu posso, não tem problema, eu posso colocar para vocês. Eu ia passar uma atividade para explicar isso daí. Pronto, muito bem. Aí assim, ó, eu tenho uma postagem. Gente, todos os links que eu botei para vocês consultarem foram de postagens minhas, tá? Eu não vou colocar outra coisa que de repente esteja em desacordo com o que eu ensino para vocês, porque seria contraproducente, né? Seria improdutivo. Aí eu posso colocar para vocês também, acrescentar essa questão, não tem problema. Aí eu mando tudo para vocês, tá bem? Bem lembrado, Lindenberg. Certo, tudo bem. Mas você conseguiu entender bem quando eu expliquei a questão do brasão? Deu para entender? Sim. Entendi. Pronto, aí no trabalho que vocês vão fazer, eu posso pedir, porque no link, na postagem que eu fiz sobre os brasões, eu explico os elementos que existem dentro da imagem, as mãos, aquela cobra, o que é,
o que é aquela vara que aparece, o que é aquele bastão, na verdade, que aparece. Então, eu explico cada coisa e vocês podem fazer um trabalho explicando isso também. Viu? Mas muito bem Professor, lembrado. uma coisa, que você falou que poderia futuramente exigir o técnico. Uhum. Isso, por exemplo, se nós começamos a trabalhar na área só com esse curso, no caso, se for aprovada a lei, a gente tem que ir atrás do técnico se a gente quiser continuar a trabalhar nessa área? Muito boa pergunta, viu, Lindbergh? Ó, eu vou até mandar para vocês, é porque realmente a nossa aula é bem resumida, às vezes não tem como eu mostrar tudo, porque tem muita coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou mandar para vocês depois o link do site do Senado, certo? Onde tem a tramitação desse projeto de lei. Lá ele diz que vai poder, depois que a lei for aprovada, vai poder continuar trabalhando como massoterapeuta quem puder provar que há 3 anos trabalha como massoterapeuta. E lá diz assim, ó, as pessoas que estiverem abrangidas, eu não sei se com essas palavras, mas as pessoas que estiverem atendidas com a lei de 61. Só que, como eu disse para vocês, a lei de 61, ela não deixa claro qual é a carga horária para o curso de massagem. Então, eu acredito que ele vai ter que acabar abarcando todo mundo. Agora, de repente, Lindenberg, eu acredito que vocês vão poder continuar, eu acredito, tá? Eu não estou prometendo nada. Que vocês vão poder continuar atuando de acordo com o projeto de lei, com o que tem lá nele. Porém, se você for fazer uma seleção que ele cobre o técnico, aí, como eu disse para vocês, é um direito do empregador do local que está fazendo a seleção. Ele tem esse direito de cobrar isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo maravilhoso para vocês. Eu não sei se eu já comentei para vocês, mas o Instituto Federal do Paraná, ele lançou, já está com uns 3 anos, um curso superior em massoterapia, que eu acho que a primeira turma se forma agora esse ano, certo? Então, nós vamos ter massoterapeutas no Brasil com nível superior, depois que essa turma se formar. Então, digamos que a prefeitura faça uma seleção e ela cobre que você seja tecnólogo em massoterapia, é um direito dela. Eu não tenho como ir para a justiça, porque não tem uma lei ainda dizendo qual é a formação. Na hora, quando tiver uma lei, pode ser que eu possa ir na justiça. Então, é um direito desse local de dizer, não, eu quero um tecnólogo. Deu para entender, gente? Deu para entender, Lindbergh? Sim, tranquilo, professor. Deixa eu te dar um outro exemplo. Eu uma vez fiz um curso de extensão lá na FATESE e o professor lá, que era o coordenador do curso, ele estava explicando que existem empresas hoje que elas dão preferência ao tecnólogo em radiologia. Mas isso não quer dizer que o técnico em radiologia não existe, ainda existe. Só que tem empresas que estão dando preferência ao tecnólogo, é um direito da empresa, certo? Professor, se eu falo tecnólogo, eu não sei muito bem distinguir a diferença de tecnólogo com técnico, não. Pronto, é assim, ó. O tecnólogo é um nível superior. O curso técnico, ele é considerado técnico de nível médio. Para você fazer um curso técnico, você tem que ter um nível médio. Já um tecnólogo, ele é considerado um curso superior. O que isso quer dizer? O tecnólogo, ele prepara o profissional para a pesquisa. O tecnólogo, a licenciatura, o bacharelado, ele prepara o profissional para a pesquisa. Então, por exemplo, se eu tivesse, se eu fosse tecnólogo em massoterapia, um exemplo, e a prefeitura não, como é o nome, meu Deus? A escola de saúde, a escola de saúde pública, quando ela lança mestrado, eu, como tecnólogo, posso participar, porque eu tenho nível superior. Mas eu, como técnico, não posso, porque o técnico ele é de nível médio. Ele não é superior. Então, a diferença é essa. Aí você vai me dizer assim, professor, mas qual é a diferença do tecnólogo, da licenciatura e do bacharelado? O tecnólogo é por causa do tempo. Esse que foi ofertado no Instituto Federal do Paraná, ele dura 3 anos, certo? Já a licenciatura, geralmente é 4 anos e é para você dar aula. E o bacharelado é muito mais voltado para o ambiente de pesquisa, certo? Deu para entender, Lindenberg? Sim, tranquilo. Então, o tecnólogo ele pode pesquisar também, tranquilamente. Ele pode participar de mestrado, de doutorado, de especialização. A gente, como técnico, né? No meu caso, eu como técnico, eu não posso, porque eu ainda tenho um técnico de nível médio. Entendi, tranquilo. Beleza? Mais alguma pergunta? Podem fazer pergunta, gente. Estamos aqui para isso. Mais alguma pergunta, Orleane? Gleice, alguma pergunta? Isso mesmo. Muito bem, Orleane. Gleice, alguma pergunta? Não, professor. Só que eu vou ter que sair agora.
Ai, mulher, que pena. Então a gente já vai encerrar, gente. Já são 11h23, vocês não têm mais pergunta. Eu agradeço imensamente, tá? O tempo de vocês, a participação. É um momento para a gente diminuir um pouquinho a saudade. Próximo sábado a gente se encontra de novo, tá bem? Forte abraço a todos. Gente, eu queria só tirar um print de vocês todos. Ótimo. Conseguiu voltar, Ian? Que bom. Para tirar esse print. Nildenha, Orleane, Gabriel. Quem é esse outro usuário? Eu acredito que é a Renata. Ah, não, não é a Renata, não. Eu tô é no a Renata. computador. É a Rosângela. Olá, Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Gente, a Rosângela ali na sua boa cortina. Pois não é, aí, ó. Belíssima. Tem pergunta não, Rosângela? Cadê a Orleane, a Nildenha? Orleane. Eu tirar um print de vocês que tá no grupo. Não aparece o Saudade meu, de porque eu tô vocês, pelo viu, computador. gente? A Nildenha tá pelo computador. Ah. Orleane Eu não aparece. Gabriel aparece. Cadê o Gabriel? Ian, eu sou braba, eu não sei ligar a câmera, não. É só clicar nessa câmerazinha que tá cortada ainda. vermelha. Pelo amor de Deus, Gabriel, se veste. O Gabriel se oriente, viu? Valor. Olá, Orleane. Pronto, a gente tá vendo aí a Orleane, ó. Gente, essa é uma questão de, né, dar um empurrãozinho. Eu sou braba, gente. Não tem problema, tudo é prática. Vai, Nildenha. Ah, é pena que não aparece a Nildenha, né? Olha o Ian aí, gente. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Gente, esse novo visu do Gabriel. Olha aí. Cadê o Gabriel? Eu não tô vendo. Isso. Ei, Gabriel. Adorei. Aparecendo aí. Loiro. Ei, o que a quarentena fez comigo?